Oi, bom dia. Meu nome é Eduardo Simonini. Eu sou professor na Universidade Federal de Viçosa, também trabalho com psicologia. E recentemente eu estive numa escola em Ponte Nova, onde eu encontrei a professora Natália Magalhães, e ela me convidou para fazer um comentário do capítulo 4 da encíclica papal Laudato Si. Esse capítulo tem por título Uma Ecologia Integral. E eu aceitei o convite, porque principalmente eu acho que o tema é bastante relevante para os nossos tempos, né? Sendo que nesse capítulo é dedicado a uma discussão sobre a importância da interação das coisas, a lógica de que tudo está interligado, tudo está envolvido num conjunto maior, mais complexo, e que define a qualidade da vida, tanto individual quanto coletiva, da experiência humana e também da experiência global, né, da natureza como uma experiência ampla. Então esse capítulo ele vai se iniciar discutindo muito a importância de considerar que a ecologia fala mais do que simplesmente plantas, mais do que simplesmente florestas. A ecologia fala das relações. Esse capítulo sustenta em todo o seu desenvolvimento a noção de que tudo está interligado, tanto a nível do ambiente, quanto a nível da cultura, quanto a nível do indivíduo. Então não há uma separação. Essa separação nós criamos no nosso dia a dia, na convivência. Às vezes a gente ignora a ligação que as coisas têm, mas tudo está intrinsecamente ligado na experiência de natureza. Então essa questão de tudo é trama me lembrou muito um autor francês, um sociólogo francês chamado Bruno Latour, quando ele discute Pasteur, né? O homem que descobriu as bactérias na França, e Bruno Latour diz que se nós puxarmos as bactérias de Pasteur, a sociedade inteira vem com elas. Tá? Então, se a gente for analisar o processo das bactérias de Pasteur, a gente não vê apenas as bactérias. A gente vê as redes relacionais dos cientistas, as crenças da comunidade francesa da época, as lutas políticas envolvidas. Então, há sempre uma ecologia de saberes, uma ecologia de práticas, uma ecologia de ideias, uma ecologia de vidas em interação. Então, até a questão hoje do coronavírus. Quando a gente vai analisar o coronavírus, a gente não tem exclusivamente um vírus. Nós temos atravessando o coronavírus questões de política, questões de saúde, questões de relacionamento, questões que envolvem as maneiras de as pessoas hoje ter prazer, de se relacionar, porque muda todo um conjunto de práticas e ações que é difícil para as pessoas mudarem. Por exemplo, é uma circunstância que afeta o nosso psiquismo, afeta o nosso mundo emocional, é uma nova insegurança que vem. Então, quando a gente começa a estudar a dinâmica do coronavírus, é puxada toda uma ecologia, todo um conjunto de práticas muito mais amplas que o nosso mundo particular. Então, assim, quando ele sustenta que tudo é trama, esse capítulo ele vai trazer uma noção mais ampla de natureza. Ele não vai dizer, esse capítulo vai sustentar que a natureza não é algo separado de nós. Nós temos muito costume de separar a natureza da nossa experiência humana. Eu vou à praia, eu vou numa floresta e falo assim, eu vou ver a natureza, eu vou encontrar a natureza, eu vou sentir a natureza. E isso daí muitas vezes já denuncia uma experiência de que eu sou apartado da natureza. A natureza e a minha experiência não fazem uma unidade. E essa encíclica vai exatamente na contramão dessa separação. Ela vai dizer que nós somos com a natureza. A natureza está em nós e nós somos com a natureza. E tudo isso é uma experiência divina. Então não tem como separar o ser humano
da experiência de natureza. Então, quando a gente fala em meio ambiente, o meio ambiente não são apenas as matas, o meio ambiente somos nós com o mundo, sabe? Somos nós com um conjunto de práticas, somos nós com uma vida mais ampla, né? E é interessante que ele vai falar, esse capítulo vai falar sobre a noção de ecossistema, que se vocês forem ver, individualmente, nós somos um ecossistema. O nosso corpo, ele é composto com bactérias, ele é composto com fungos, ele é composto com um conjunto de seres vivos que habitam nossa pele, habitam nosso intestino, habitam e até nosso intestino, para o nosso bom desenvolvimento intestinal, nós precisamos de bactérias, né? Os lactobacilos, como você toma Yakult, né? Então são elementos que favorecem a flora intestinal. Isso tudo, nós somos um ecossistema. Nós não, a minha experiência não é individualizada. Eu sou um coletivo em mim. Meu corpo vive num coletivo. Da mesma forma que a minha experiência individual é de um ecossistema, nós, enquanto indivíduos sociais, vivemos também num ecossistema. Um ecossistema da nossa família, da nossa cidade, do nosso bairro, sabe, do nosso país, sabe, do nosso estado. Então, nós estamos o tempo todo em relação com. Nossa vida nunca é tão individual. O que me lembra um filósofo francês chamado Maurice Merleau-Ponty, que ele dizia que tudo é individual e tudo é social. Então essa divisão, onde começa o eu, onde começa a sociedade, é uma divisão ilusória, sabe? Nós somos com a sociedade. Uma experiência individual é sempre um apêndice de uma experiência coletiva. Essa encíclica ela sustenta que assim focados em nós mesmos, focados só na estreiteza de olhar um mundo onde nós só vemos a nossa própria cara e não as redes que os compõem, né, nós perdemos essa pluralidade do universo. Então, esse capítulo ele passa tanto uma discussão do indivíduo na relação com o mundo, como, por exemplo, de um ambiente social, político e um ambiente vegetal, por exemplo, sabe? Que nós estamos ligados. E a gente pensa assim, essa interligação, a gente vê hoje a discussão toda sobre a floresta amazônica, o desmatamento, e parece que muitos de nós não nos afeta. O desmatamento da Amazônia, nossa, que terrível, a gente fica chateado, mas a gente não sente na pele o efeito de um ecossistema como a Amazônia ser destruído. Sabe? Por quê? A floresta amazônica ela é muito importante para a produção hídrica do nosso continente, sabe? Para os rios, para as chuvas, porque a umidade da floresta amazônica ela produz o que eles chamam de rios voadores. E essa umidade ela é responsável pela precipitação de chuvas no continente sul-americano e também na própria floresta amazônica. Então essa umidade alimenta a floresta, alimenta as chuvas do nosso continente e essas chuvas alimentam as bacias hidrográficas, por exemplo, do nosso país. O desmatamento da Amazônia vai produzir uma catástrofe social, porque as chuvas, os rios e a água, né? Um mundo sem água ou com a precariedade dos recursos hídricos é um mundo em catástrofe. Então, quando nós pensamos ecologicamente, as ações que são feitas em lugares distantes de nós nos afetam de maneira íntima. E isso que esse capítulo sustenta, essa ecologia integral é a noção que nós não estamos separados do mundo, nós não estamos separados das mazelas, dos problemas que a vida traz. Né? Então, assim, dentro dessa lógica, né, da não separação, essa encíclica ela traz uma discussão, por exemplo, de uma ecologia econômica. Né? Então, quando você pensa em uma saúde de um indivíduo, uma saúde social,
fala também de uma saúde econômica, uma saúde com a qualidade do trabalho das pessoas, uma saúde com a qualidade da cidade onde as pessoas vivem, com a qualidade dos espaços urbanos, com a qualidade do transporte público. Isso tudo interfere na minha qualidade de vida particular e íntima. Tá? Então ela chama para essa preocupação de que o fato de eu estar bem, de eu estar seguro, de eu estar estável, sabe, não me protege, porque não basta a mim essa segurança. Eu faço parte de um todo, eu faço parte de uma rede, eu faço parte de uma trama. Essa trama o outro compartilha. Se o outro não tiver as mínimas condições para viver, a precariedade do outro, mais cedo ou mais tarde, me atinge. Se a floresta amazônica for destruída a quilômetros de distância de mim, a precariedade da Amazônia me atinge, sabe? Então, da minha vida. Então não é apenas uma questão de boa vontade, é uma questão política, é uma questão ambiental. A discussão da questão ambiental é uma questão de sobrevivência de todos nós, de consciência coletiva. E esse despertar que essa encíclica ela sustenta, né? Então, assim, a gente pode até ver, quando a gente fala assim, é muito comum nós considerarmos e culparmos a escola pelos problemas da educação. Muito comum o professor ser jogado sobre as costas do professor todas as responsabilidades do problema da educação. Muito comum a gente achar que o problema da educação é só um problema de sala de aula. E não é. Quando você discute violência na escola, quando você discute fracasso escolar, você tem que também discutir as políticas públicas, você tem que discutir a economia de uma sociedade, porque essa criança que chega na escola, e é um problema às vezes na escola, que não vê sentido na escola, ou que apresenta atitudes violentas na escola, quando você vai acompanhar essa criança, muitas vezes ela está numa família que os pais são desempregados. Família com os pais desempregados, eles não estão focados em educação, estão só focados em sobrevivência. Algumas dessas condições de desemprego fazem com que algum desses membros dessa família vão para o roubo, para tentar criar condições de ter os seus prazeres, de ter os seus ganhos, de ter as suas vantagens. Tá? Esses roubos, muitas vezes, eles se alimentam numa lógica social de consumo, de valor do bem material, né? Que porque rouba-se ali, alguém vai comprar, que quer essa loja de consumo. Então, essa criança, que às vezes está numa família, nessa dinâmica, volta para a escola e a escola não tem sentido para ela. Então eu costumo dizer que o problema da escola, mais que um problema de aprendizagem, na escola, mais que um problema de aprendizagem, é um problema de política pública. A gente tem que dar condições de bem-estar emocional, bem-estar econômico, bem-estar urbano para as famílias. A gente tem que dar condições de emprego para as pessoas. As pessoas têm que ter sentido na prática social quando elas estão envolvidas. Caso contrário, isso reflete, por exemplo, na criança. Explode, por exemplo, na escola. Então, essa visão ecológica é nunca deixar de considerar o problema simplesmente no ponto onde ele está. Mas é como diz Bruno Latour, puxar as redes daquele problema, puxar as tramas daquele problema. Então, a gente tem, nesse capítulo 4, uma discussão sobre uma ecologia social. Né? Eu não sou eu sozinho, eu sou na sociedade, eu sou nas minhas relações, eu sou no mundo que eu componho junto com outras pessoas. E nesse sentido, essa encíclica ela é cuidadosa com o seguinte: quando você intervém no mundo de uma cultura, você não pode impor a essa cultura os seus valores, as suas práticas, porque você tem que considerar as redes sociais, as tramas de sentido
que uma determinada cultura produz, que uma determinada cultura se organiza. E essa cultura se organiza não apenas nas relações entre seus membros, mas com o meio ambiente que está em torno. Então essa encíclica, por exemplo, ela tem preocupação com os indígenas. Quando você vai discutir uma comunidade indígena, você não pode simplesmente impor os valores de consumo capitalista. Você tem que entender que o indígena ele tem uma outra relação com o meio social, mas ele também tem uma outra relação com o ambiente ao redor dele, uma outra relação com a terra, uma outra relação com o rio, que muitas vezes não é relação de exploração, né? Não é uma relação de consumo no sentido de lucro, né, que está envolvido. E quando as pessoas muitas vezes entram para intervir, um Ocidente vem no sistema capitalista, ele quer impor a determinadas comunidades valores de consumo, valores de produção, que não são aquelas que compõem como a ecologia social que eles têm. E quando você impõe valores de consumo, valores de produção, uma determinada ecologia, você destrói essa comunidade. Você destrói uma cultura e destrói o ambiente que ela está inserida. Né? Então, esse cuidado de entender que uma régua de um determinado sistema cultural não funciona em outro. Há outras relações que as pessoas se compõem no mundo. Né? Então, essa relação cultura e ambiente é muito próxima, porque da mesma forma nós podemos destruir um ambiente de uma floresta, nós podemos destruir um ambiente cultural. É só desconsiderarmos os sentidos que aquelas relações produzem no convívio. Né? Então, a encíclica, ela considera que Deus colocou uma potência no mundo. Sabe? O mundo, ele não é uma coisa simples ou simplória. Ele é uma relação complexa e ampla de potência do divino. E nessa potência do divino envolve exatamente a trama das relações, a amplitude complexa da vida, e que nós, para pensarmos no bem comum, não basta pensarmos exclusivamente no que nos faz bem, mas o quanto nós contribuímos numa relação onde o bem do outro tem que ser considerado também como meu bem. E o meu bem pensado sempre junto com o que eu faço que intervém na vida do meu próximo. Porque nós somos, da mesma forma que nós somos rede, da mesma forma que algo na Amazônia ocorre me afeta, por sua vez o que eu faço também afeta essa rede, também interfere no mundo e pode tanto ampliar a vida quanto diminuí-la. O objetivo é que, atuando nessa ecologia integral, nós possamos integrar uma vida mais potente. Tá? Um abraço para vocês e agradeço a oportunidade da parte.